Povo de Deus, povo abençoado, a paz do Senhor. Quero fazer um convite para você, seus amigos, familiares, para juntos estudarmos esta revista aqui. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, Promessas para Pais e Filhos. Então, vá lá, pega o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, se acomode aí, por favor. Faça, ao decorrer dessa aula, faça as suas anotações. E a minha oração é para que Deus traga à sua mente, ao seu coração, algumas reflexões de pontos que são importantes para serem colocados em prática diariamente. Vou fazer algo diferente hoje. O vídeo será gravado, estou gravando, né? E assim como eu gravar, ele vai ficar. Não vai ter nenhum recorte. Então, possivelmente, aqui acontecerá erros, acertos. E os erros talvez eu irei corrigir no próprio vídeo. Eu faço isso para que você possa notar quão complexo é gravar uma aula. E que essa aula possa parecer algo muito familiar, muito próximo a você. É diferente lecionar em uma sala de aula, onde temos o recurso do quadro, do projetor, dos livros e o feedback com os alunos. Aqui eu não estou te vendo. É bem complexo. Eu quero que você note isso ao decorrer da aula. E também peço a Deus que você não pense de mim além do que convém pensar. Eu sou um ser humano limitado, que oro a Deus para que possa cumprir com dedicação essa vocação de lecionar. E que possa também despertar o dom que há em você. Que vendo, mesmo sabendo dessas dificuldades, mas que você saiba que muito maior é a alegria que permeia o nosso coração, enche o nosso coração, por saber que de alguma forma estamos sendo instrumentos de Deus para outras pessoas. Uma vocação linda que Deus nos chamou para realizar, de uma grande responsabilidade. Porém, o Senhor está conosco e o Espírito Santo nos guia para que possamos falar aquilo que realmente é importante, principalmente para o estudo dessa lição. Amém? Então já deu uma pausa, se não deu, dá uma pausa aí, vai lá, busca sua água ou café, se acomode, pegue o seu caderno, a sua caneta e seu lápis e vai fazendo algumas anotações, reflexões que o Senhor irá trazer à sua mente ao decorrer desta aula. O texto áureo desta revista, dessa linda revista, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 2 e 3, que está escrito assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A verdade prática: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Bênçãos e proteção. A leitura que será realizada em classe está em Salmos 127, verso 3 ao verso 5, e também a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Salmo 127, verso 3, está escrito assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Efésios capítulo 6, versículo 1 está escrito assim: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A admoestação é advertir, aconselhar,
censurar. Aqui nessa leitura que nós realizamos na carta aos Efésios, capítulo 6, o versículo 1 fala para os filhos serem obedientes a vossos pais no Senhor. Obedecer é fácil de assimilar, porque é fazer aquilo que o outro diz para fazer. Obedecer é fazer aquilo que o outro diz para fazer. Mas no versículo 2 fala: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar. Se você quiser anotar, é para que você possa não só gravar, mas também falar em classe, na classe onde você vai lecionar, ou guardar para você conversando com outras pessoas. Honrar fala de respeitar, amar. Então, respeita o teu pai e a tua mãe. Ama o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Isto, Paulo está mencionando, explicando, reverberando algo que está lá em Êxodo, capítulo 20, quando trata dos 10 mandamentos. E lá ele está mencionando o 5º mandamento, honrar o pai e a mãe. Nós vamos estudar nesses tópicos, nesses 3 tópicos com seus subtópicos, mas os tópicos são: o primeiro é o relacionamento bíblico entre pais e filhos. O tópico 2, o cuidado dos pais com os filhos. O tópico 3, bênçãos, pais e filhos. No tópico 1, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Bom, eu penso que essa aula é extraordinária, importantíssima para o nosso contexto. Eu quero aqui fazer uma introdução e logo em seguida tratarmos desse tópico 1, o relacionamento entre pais e filhos. O relacionamento bíblico entre pais e filhos. Bom, nós estamos vivendo uma época de profundas mudanças em todos os segmentos da sociedade. O mundo atual vem passando por um momento de crise multidimensional, cujas facetas afetam vários aspectos da vida, como a saúde, a qualidade de vida, as relações sociais, a economia, tecnologia e a política. Os ataques surgem de diferentes áreas e hoje os nossos filhos são bombardeados por muitos sofismas, são mentiras com aparência de verdade, muitas ideologias. Os meios de comunicação hoje são os maiores divulgadores de Satanás, os maiores divulgadores de valores antibíblicos, ou seja, Satanás tentando destruir os valores cristãos através desses meios de comunicação, e nós precisamos estar apercebidos quanto a isso. Então, os meios de comunicação são hoje os maiores divulgadores de valores antibíblicos e prejudiciais à vida espiritual. Satanás tem se apoderado desses meios para enganar, iludir as pessoas, afastando-as de Deus. As pessoas, em sua maioria, não se preocupam com o que está sendo oferecido por esse meio de comunicação. E, às vezes, isso causa danos irreparáveis à vida espiritual. Então, nós vivemos num momento em que os valores são invertidos. Por exemplo, ao mesmo tempo em que falam sobre o perigo das drogas, também se enaltece cantores, personalidades que morreram por overdose, mostrando essas pessoas como se fossem heróis. Os valores estão sendo invertidos. Então, precisamos tomar muito cuidado. Olha só,
dentre os ardis que atingiram a família, talvez o que causou o maior impacto tenha sido a propagação de conceitos filosóficos, principalmente com o advento do iluminismo lá no século XVIII, que colocou a razão acima da moral cristã, que, como um vendaval, invadiu a sociedade, promovendo mudanças radicais. Outros conceitos surgiram, como o humanismo, que destrona Deus como autoridade absoluta e enaltece o homem. Também surgiu o materialismo crescente, que põe a abundância dos bens materiais como alvo principal da vida. Então temos o humanismo, que destrona Deus como autoridade absoluta e enaltece o homem. Temos o materialismo, que põe a abundância dos bens materiais como alvo principal da vida. E temos o relativismo, que nega os valores absolutos, tornando todas as coisas relativas. Estas filosofias têm impactado a sociedade e, consequentemente, a família cristã. Bom, dentro desse momento então tão difícil que nós vivemos, a criação de filhos se torna difícil, mas eles são heranças, são presentes de Deus. Assim como está no Salmo 127, fala que eles são galardão. Galardão fala de presente, recompensa. Eles são presentes de Deus para nós. E existe um texto que está em a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Lá está escrito assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Então, precisamos valorizar o presente que Deus nos deu. E com temor, tremor, amor e uma grande responsabilidade, criar os nossos filhos com valores bíblicos, valores cristãos, para que eles sejam alicerçados na rocha, para que nessa cultura em que nós estamos vivendo, eles não sejam um produto do meio e sejam levados, sejam tragados para viverem toda essa podridão que o mundo oferece. Possamos forjar neles valores que eles possam ter alegria, gratidão por servir ao Senhor, não se envergonhando do Evangelho, sendo sal e luz aonde eles estiverem, e que, embora possa haver mais conversações nos ambientes onde eles vão estar, nas faculdades, nos cursos, no trabalho, as más conversações não venham corromper os bons costumes. O coração e mente deles estejam permeados, cheios dos valores bíblicos, e eles possam ser uma influência e não ser influenciados. Mas essa responsabilidade é dado a nós, os pais. É dado a mim e a você. Existe uma frase que diz assim, que o maior administrador é aquele que sabe administrar o seu tempo. Então, embora um administrador ele possa ter muitos recursos, muitas empresas, mas se ele não souber administrar o seu tempo, ele vai enlouquecer. Administrar o tempo é importante para o relacionamento com Deus, o cuidado do nosso corpo, da nossa saúde física e emocional, e o cuidado com a nossa família, o relacionamento com a nossa família. Esse relacionamento bíblico entre pais e filhos, o salmista no Salmo 127 fala que eles são heranças, não é assim? Galardão. Então, assim como está em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 11, intimar os filhos quando estiverem assentados, estiverem deitados, assentados, estiverem a caminho,
Deixa eu apagar aqui. Ó, estavam me ligando, tá vendo? Vai ficar assim. Então, em todas as fases, passar esse ensinamento para que eles tenham alegria de servir ao Senhor. Eles são presentes e heranças, devem ser prioridade para nós. O cuidado com a nossa família. Se nós ministramos e pregamos, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Não é assim? O que adianta sermos uma bênção para as pessoas lá fora, mas não dedicarmos tempo, amor, carinho com a nossa família, com os nossos filhos? Eu penso que devemos rever algumas prioridades nossas. Embora hoje seja dificílimo a criação dos filhos pela correria desenfreada que é o nosso dia, mas não podemos terceirizar esses valores, esses hábitos, para que eles não venham absorver hábitos de outras pessoas que não temem a Deus, debocham da nossa fé, trazem descréditos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós ministramos, pregamos, mas que nós possamos passar esses valores, nós possamos passar esses hábitos saudáveis, para que eles possam também amanhã fazer com que essa tradição oral, tradição como acontecia no Antigo Testamento, possa ser passada também através deles. E não só com palavras, mas com as nossas atitudes. Eles precisam ver em nós, meus irmãos, em mim e em você, pessoas que sinceramente vivem para Deus. Se os pais são os primeiros referenciais que os filhos têm acerca de Deus, então o nosso testemunho, a nossa prática de vida é o que vai fazer com que as palavras não caiam por terra, para que eles não cresçam e venham falar, os meus pais falavam, mas eles não viviam nada do que eles falavam. Existe uma frase, eu estou com o notebook aqui, por isso essa claridade aqui de baixo para cima. Eu estou com o notebook aberto, existe uma frase aqui de um escritor francês chamado Joseph Joubert. Ele viveu entre 1754 a 1824. A palavra talvez você já tenha mencionado em algum momento da sua caminhada, da sua vida, que diz assim: a palavra empolga, o exemplo ensina. Talvez você tenha falado: o exemplo arrasta uma multidão. Ele disse: a palavra empolga, o exemplo ensina. Que eles possam ver isso em nós, assim como Jesus, quando as pessoas falavam que ele ensinava com autoridade, e não como os escribas. Ele não só falava, mas ele vivia. Ele demonstrava isso na prática. Então o nosso testemunho é extremamente importante para que quando eles vejam o nosso relacionamento com Deus, o nosso congregar, o nosso fazer parte de uma igreja, comunhão com os irmãos, que eles possam ver que isso não é uma obrigação para nós, mas gratidão. É uma alegria estar na igreja com os irmãos, o estar em comunhão com os irmãos, o adorar a Deus pelo que Deus já tem feito, pelo que Ele é. Sabe, que eles possam ver isso em nós. Então, essa tradição oral, através das palavras, falando dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, isso é extremamente importante, mas também com o nosso testemunho de vida. Homens que dão a vida pela sua esposa,
que tenham um relacionamento como Cristo disse acerca da igreja, que amem a esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Que essa esposa possa ser auxiliadora, possa estar ali para ajudar o esposo, submissa ao esposo, ao lado dele, a fim de ajudá-lo. A mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói com as suas próprias mãos. Deus nos deu heranças, os nossos filhos são herança, galardão, presente de Deus, recompensa de Deus, que nós devemos cuidar da melhor maneira possível. Assim, fazendo essa comunhão nossa com Deus e cultivando isso no nosso lar, a nossa casa será saudável, a nossa família será saudável. E a nossa casa, a nossa família é uma extensão da igreja. A igreja é uma extensão da nossa casa. Se a família estiver bem, estiver servindo ao Senhor com gratidão, com uma alegria, não por força, não por obrigação, mas com gratidão, então nós também iremos ter uma igreja saudável. E assim nós devemos trabalhar para que aconteça nesse relacionamento bíblico entre os pais e os filhos. Eles devem respeitar, amar os seus pais. Bom, é o primeiro mandamento com promessa, né? Ele está aqui reverberando aquilo que está em Êxodo, capítulo 20, quando trata dos 10 mandamentos, é o 5º mandamento que ele está mencionando aqui. Honra o pai e a mãe, obedece a eles. Bom, existem filhos que, ao se casarem, e talvez ouvirem algumas ministrações, entenderam errado. E agora, porque casaram e uniram-se a sua esposa, e unir em hebraico é cimentar, se tornaram uma só carne, é extremamente importante o cônjuge, né? É uma só carne. Porém, nós não podemos esquecer os nossos pais. Os nossos pais são os nossos pais e serão os nossos pais para sempre. Eles são os nossos pais. Em todos os momentos da nossa vida, aconteça o que acontecer, eles são os nossos pais. Então, mesmo casados, nós não podemos esquecer do cuidado para com eles. E existem filhos que largam seus pais, abandonam seus pais, não têm mais nenhuma comunhão com seus pais, tratam seus pais com ignorância, sobem ao altar para pregar e aparentemente é ouro, reluz como ouro, mas não é ouro. Aparentemente é uma bênção, mas precisa rever alguns conceitos. Talvez esteja como um cano enferrujado. A água, que é a palavra, ela é boa, porque a palavra é a palavra de Deus. Porém, nós precisamos examinar a nós mesmos. Tratar os nossos pais de forma digna. Existem pessoas que maltratam seus pais e mesmo assim continuam como se nada estivesse acontecendo. Não podemos fazer assim. Eles foram aqueles que cuidaram de nós quando ainda bebê, nos deram as primeiras alimentações, um cuidado com o médico, com nossa saúde, o alimento saudável para que pudéssemos crescer, o trabalho árduo para que não faltasse nada. Hoje somos nós, adultos, que devemos olhar com carinho para os nossos pais. Se assim nós fizermos, honrar o nosso pai, respeitar e amar, então é uma promessa que os dias se prolonguem sobre a face da terra. Dias saudáveis, dias bons. É um relacionamento saudável que precisamos ter com nossos pais, lembrando sempre que fale para os seus alunos e faça uma reflexão também. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, ele vai colher. Então, a palavra empolga, o exemplo ensina. Honre aos seus pais, obedeça aos seus pais, seja bênção para a vida dos seus pais. Biblicamente, eles e nós somos o meio pelo qual eles têm as primeiras referências de um relacionamento com Deus. Bom, é um mandamento com promessa.
para que seus dias se prolonguem sobre a terra, para que tenham dias bons. Também são mandamentos e bênçãos para os pais. Não é fácil criar os filhos, como eu falei para vocês, mas pense comigo, nessa correria nossa, desenfreada, quantas vezes você se assenta com seus filhos à roda, à mesa, para um culto doméstico, para um almoço, para conversar, para saber o que está acontecendo, para ter uma amizade, proximidade, intimidade com os nossos filhos. Talvez a reunião tenha sido aconteça mais para ver uma TV, para ver uma programação, uma série, um esporte. O que é legal como entretenimento, só que existem coisas que vão forjar neles uma mente sadia, para que nessa sociedade que a Bíblia fala de corrompida e perversa, eles brilhem como astros, eles sejam sal e luz, eles sejam bênçãos e propagadores do Evangelho. Então existem bênçãos para os filhos, mas essas bênçãos para pais e filhos, mas essas bênçãos são condicionais também, se obedecermos, se não desviarmos dos caminhos do Senhor, se continuarmos firmes e constantes, se guardarmos a palavra em nosso coração, se não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Sabe, existem condições para que essas bênçãos venham sobre nós. É ouvir e obedecer, então essas bênçãos virão sobre nós. É difícil a criação dos filhos. Como eu falei, são bombardeados por muitos sofismas. Isso com os amigos, com os seus colegas, no colégio, na instrução também no colégio ou na faculdade, eles são bombardeados com ideologias que vão contra a fé cristã. Então não é nada fácil a criação dos filhos em nossos dias. Demanda tempo, demanda atenção nossa para orarmos pelos nossos filhos, tentarmos ensinar assuntos que são importantes, que só os pais passam para os filhos, como amor, como os pais sempre querem o melhor para os seus filhos, com que eles não se machuquem, com que eles não tenham dias difíceis sobre a terra, por desobediência a Deus e por envolvimento com coisas que são terríveis, que vão levar à destruição física, moral, espiritual, um abismo chamando outro abismo. Então, embora seja difícil, mas se biblicamente aplicarmos isso em nossa família, em a família, em nossa casa, a família, essa instituição criada por Deus, em nossa casa, então teríamos uma base sólida, estruturada, para vencer as batalhas diárias que eles vão ter em sua vida também. O cuidado dos pais com os filhos, que fala no tópico 2, cultivando o ensino da palavra de Deus. Bom, nós não podemos ser aqueles pais que orientam eles para que leiam a Bíblia se nós não valorizamos e não priorizamos isso, se nós não vamos no culto de ensino, se nós não estudamos, não frequentamos a escola bíblica dominical, não somos alunos assíduos da escola bíblica dominical, se nós não valorizamos a ministração da palavra, se nós não valorizamos as escrituras. Bom, então nós não podemos ser assim. Nós devemos inculcar isso neles, sermos esses exemplos para eles, sermos alunos assíduos da escola bíblica dominical. Aqui
aí quero fazer uma indicação de um amado amigo e irmão. Esse irmão é uma bênção e Deus chamou ele, Deus vocacionou esse amado irmão e querido amigo para escrever, e através da vida dele, a vida dele já é pedagógica, já é um ensino. Sabe aquela pessoa boa de ter por perto? Então, que sempre coloca você para cima, sempre faz com que você possa refletir naquilo que Deus tem para nós. Uma pessoa que exala esse desejo por Deus, essa busca por Deus. E ele escreveu um livro excelente. E o tema é esse aqui, ó. Ensinando com excelência na escola dominical. Ensinando com excelência na escola dominical. Recursos pedagógicos essenciais para professores. Pastor e professor Anderson Barreto, pela CPAD. Então, é uma indicação para você, professor da Escola Bíblica Dominical. Você não pode deixar de adquirir este livro. Ele é essencial, não pode faltar na sua biblioteca. Não pode faltar nos seus estudos. Será importantíssimo para qualificar, para melhorar ainda mais, para que você tenha aulas ainda mais maravilhosas. Então são ferramentas importantíssimas para serem usadas. Ensinando com excelência na escola dominical. Pastor e professor Anderson Barreto, pela CPAD. Compre e indique para os seus amigos também. Bom, em cultivando o ensino da palavra de Deus, sermos frequentadores assíduos, sermos alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical. E é importante, porque iremos levar os nossos filhos desde muito novos a também valorizar isto. E eu não sei se você já parou para refletir sobre a importância do culto doméstico. O quanto talvez nós não damos a devida atenção, crédito mesmo a isso que é tão importante, de ter o culto doméstico. Faça isso com os seus filhos. Faça isso com que sejam momentos prazerosos, momentos onde juntos possamos orar, louvar, ouvir uma palavra. Que o culto seja breve, mas que traga o desejo já pelo próximo culto. Isso é importante porque estamos valorizando as Escrituras e o ensinar aos nossos filhos, a nossa igreja, a nossa primeira igreja, como em Deuteronômio 6, 11, inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus, para que eles possam guardar no coração para não pecar contra o Senhor, para que seja lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, para que eles possam examinar as Escrituras, porque nós cuidamos ter nelas a vida eterna e são elas que testificam do Senhor. Enfim, para que eles possam meditar e ter prazer, se deleitar na leitura. A Bíblia fala que bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia. Guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É assim que está lá em Apocalipse. Que eles possam ter esse desejo e somos nós que vamos trabalhar isso neles. Então, crendo que isso também eles irão fazer com os seus filhos. Para que, ao ir à casa de Deus, ao ir à igreja, não seja algo enfadonho, sabe? Enfado, como alguns pensam, ou fazem, ou vivam, né? Infelizmente. Algumas crianças, alguns adolescentes, nós quando temos
a oportunidade de conversar, eles falam que quando crescer já não vão mais, porque os pais não são exemplos. Porque dentro de casa é um inferno. Porque dentro de casa são palavras chulas, palavrões. Falta oração, falta compromisso com Deus. Vive como um ímpio dentro do seu lar e os seus filhos estão a observar que você vai na igreja, mas aquilo eles estão observando que é uma hipocrisia. Hipocrisia era aqueles... Hipócrita é como se fosse um artista que coloca uma máscara, que se faz um personagem, mas quando tira a máscara é outro. Isso não pode acontecer comigo, com você. Quando eles forem à igreja, quando nós formos à igreja, deve ser como o salmista no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As atitudes nossas, adotadas por nós, os pais, em relação aos nossos filhos, irão, em grande parte, determinar o futuro comportamento que ela terá em relação a si mesma. Olha isso aqui. As atitudes adotadas por nós, os pais, em relação aos nossos filhos, irão em grande parte, determinar o futuro comportamento que eles terão em relação a si mesma, em relação ao próximo, em relação a Deus. Então, a si mesmo, ao próximo e a Deus. É importante essas atitudes que nós tomamos. É muito importante. Agora, tem uma frase daquele que foi considerado o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, que é assim: como podemos esperar que o reino de Deus prospere? Como podemos esperar que o reino de Deus prospere quando os discípulos de Cristo não ensinam o evangelho a seus próprios filhos? É forte isso, né? Vou ler mais uma vez. Como podemos esperar que o reino de Deus prospere quando os discípulos de Cristo não ensinam o evangelho a seus próprios filhos? Precisamos ensinar e precisamos fazer com que eles amem a palavra de Deus, amem, que eles possam entender que acima de todos os livros, o livro mais importante de todos que eles já leram ou vão ler, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então, prioridades para mim e para você. O ensino da palavra de Deus é uma prioridade. Então valorize esse ensino. Valorize estar com ele na igreja, na escola dominical, no culto de ensino. Valorize esse culto doméstico. Valorize estas coisas, porque serão importantes para a formação de um caráter cristão, de um embasamento, de alicerçar eles na rocha. Prioridades na vida familiar. Nós precisamos colocar prioridades. Então o relacionamento nosso seria uma prioridade, seria assim: Deus, o cônjuge, filhos e a igreja local. Deus, o cônjuge, os filhos e a igreja local. Meus irmãos, não inverta isso. Não valorize somente a igreja local, sendo uma bênção lá ensinando. Olha, você professor da escola dominical, você é uma bênção, ensina de uma forma extraordinária, você se dedica no ensino, na preparação da aula, no tempo que você tem para ministrar a aula, nos recursos usados, você se aplica. Porém, com a sua família, você é uma bênção para todo mundo. Porém, para a sua família, é um péssimo exemplo. É um anjo na igreja e um demônio em casa. Não, isso não pode acontecer. Então, dentro dessas prioridades, é um relacionamento com Deus que nos transforma. Esse relacionamento com Deus nos transforma. Faz-nos ser melhores pais, melhor amigo, melhor discípulo, melhor servo de Deus, enfim. Nos faz melhorar todos os dias. Então, o relacionamento com Deus, esse relacionamento do cônjuge, o relacionamento seu com a sua esposa, da esposa com o esposo, esse relacionamento de sinceridade, de amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor sincero de um para com o outro, em qualquer fase da vida, em qualquer situação. Amar, respeitar, cuidar, cultivar.
instruir o outro para crescimento, ajudar o outro para o desenvolvimento da sua fé, da sua vida, com os projetos, fazer com que o outro acredite no seu potencial, em si mesmo. Seja você o maior incentivador do seu cônjuge, para que ele possa crescer, para que ele possa prosperar nos projetos que Deus tem para a vida dele, nas coisas que Deus tem para a vida dela. Seja você o maior incentivador. Então seja uma bênção primeiro na sua casa, nessas prioridades, relacionamento com Deus, relacionamento entre o casal, com nossos filhos, instruindo eles para que eles possam ser bênçãos e que eles possam ver em nós sinceridade de pessoas que amam a Deus, que se entregaram ao Senhor e que lutam diariamente para instruí-los da melhor maneira possível, para serem amigos de Deus. Sendo amigos de Deus, eles entenderão que é melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Porque amigos do mundo, Tiago diz que aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. E precisamos ensinar a eles para não termos inimizades com Deus, mas sermos amigos, servos, filhos obedientes, para que essas bênçãos possam vir sobre nossas vidas. Os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com seus filhos é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Então, ensine os seus filhos. Fala com eles para que instrua-os, para que eles possam meditar, estudar a palavra de Deus. Bênçãos, pais e filhos. O tópico 3 fala sobre bênçãos para a posteridade. Bom, existem bênçãos para os nossos filhos que diz respeito à vida espiritual. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala do derramamento do Espírito Santo. Ali diz que essa promessa diz respeito, eles diziam, a nós, aos nossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ore pelo seu filho para que eles tenham experiência com Deus. Ore, professor, para que seus alunos sejam batizados com o Espírito Santo. Eu já tive essa grata felicidade, essa alegria de, ao lecionar para uma turma, por exemplo, uma turma de adolescentes, eu lembro disso e quero compartilhar com vocês. Em um momento da aula, houve um quebrantamento pela aula, pelo ensino que estava sendo passado. E eu perguntei aos alunos quem naquele momento queria entregar a vida ao Senhor. Eles eram filhos de obreiros. Eles cresceram, a maioria deles, num lar cristão. Mas eu mostrei para eles que o papai e a mamãe já haviam entregado a vida a Jesus. E que eles, a partir daquele momento, eles já eram conscientes. E que eles precisavam também confessar o Senhor. Se com a boca confessarem, o seu coração crer, serão salvos. Explicando que havia um só mediador, que Jesus é a porta. Explicando para eles que não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual os homens possam ser salvos. E perguntando a eles quem queria entregar a vida a Jesus. Olha, a maioria daqueles que estavam ali confessaram a Jesus como Senhor. Aquilo foi emocionante. Já tive a oportunidade também de que em aulas, ministrando a aula, sobre essas bênçãos espirituais que Deus deixou para nós, para os nossos filhos, conforme está em Joel no capítulo 2, conforme está em Atos dos Apóstolos, houve algo extraordinário. Houve batismo com o Espírito Santo. Imagine uma aula, acontecer o batismo com o Espírito Santo. Lembre que a nossa aula não necessariamente, nossa aula não é igual a uma aula secular. Nós estamos tratando sobre a Bíblia. Nós estamos tratando de Bíblia. Então,
Deus está sendo glorificado, Deus está sendo honrado. Nós estamos adorando ao Senhor. O nome do Senhor está sendo anunciado. Cristo está sendo ali por nós reconhecido como o nosso Senhor. O Espírito Santo está trabalhando em nosso coração, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, ensinando o caminho, a verdade, a vida que é Cristo. Está nos ensinando a palavra e, através desse ensino, desse momento extraordinário de comunhão e de estudo, a presença de Deus é notória, a presença de Deus é um fato. E pode acontecer, professor, de que em uma aula sua aconteça o batismo com o Espírito Santo, se nesse momento você for instruído por Deus para enfatizar isso, que essa é uma bênção para os nossos filhos. Então enfatize para que eles possam buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso não é algo que ficou só em Atos dos Apóstolos, isso é algo que é para nós também, é para os nossos filhos também. São bênçãos que Deus direcionou para nós. É um revestimento de poder. Então ore pelos seus filhos. Fale com eles sobre isso. Busque a Deus juntamente com eles também por isto. Isto é importantíssimo para a caminhada cristã. É importantíssimo para o desenvolvimento do ministério. Então, fale com eles sobre isto. Fale com eles sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma realidade. Muitos hoje desvalorizam, não incentivam, não falam sobre, mas cabe a nós o ato de mostrar que é extremamente importante. E também devemos mostrar aos nossos filhos que o lugar onde os filhos devem ser abençoados, a nossa família, deve ser um ambiente em que nossos filhos tenham experiência com Deus. Vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Na família. Não é isso que Salomão escreve no capítulo 22 lá de Provérbios, versículo 6? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É uma responsabilidade nossa para que eles cresçam. Isso possa estar tão entranhado na mente deles que eles fiquem cada vez mais maravilhados, que eles possam conhecer e prosseguir em conhecer, que eles possam falar como Pedro: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não queremos de forma alguma voltar às velhas práticas ou experimentar o que esse mundo oferece. Nós colocamos a mão no arado e queremos continuar olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. Não é isso? Então vamos mostrar dentro de casa esse relacionamento. Fale com os seus filhos. Professor, use também esse momento para mostrar as suas experiências que você teve com Deus na criação dos seus filhos. Momentos com eles, eu tenho várias delas. Uma das que eu posso citar é os meus filhos, tanto o Luan quanto o Daniel. Lembre, quem me conhece sabe que eu tenho o Luan. O Luan é uma criança especial, ele tem 20 anos, ele tem dificuldade na fala. Mas o Luan, todos os dias, ele montou um grupo de oração e todos os dias o Luan ora nesse grupo de oração. É um grupo de oração, mas ele ora com os irmãos, ele ora pelos irmãos, com as suas dificuldades na compreensão. Quem está ouvindo, de repente, tem dificuldade de compreender, mas ele ora todos os dias. Ele ama estar na casa do Senhor. Assim também o meu filho Daniel, que já me faz perguntas, vai comigo aos seminários. Também o Luan assiste às aulas. Em vários lugares que eu já ministrei aulas, eles estão lá. Então, em vários momentos difíceis que nós passamos, como o que eu passei, eles estiveram orando por mim, pedindo oração a pessoas, e orando, pedindo a Deus para que me curasse. E aqui estou eu. Eles tiveram experiências com Deus, eles tiveram as suas experiências. Nós, aqui a minha família, tivemos a nossa experiência. Temos as nossas experiências. Mostre as suas experiências também, professor. Mostre as suas experiências também, pais.
para os seus filhos, o que você tem vivido com o Senhor, o quanto foi maravilhoso, o quanto é maravilhoso a sua vida com o Senhor. Mostre para eles, cuide dos seus filhos, protejam seus filhos. Somos nós que vamos protegê-los, somos nós que vamos cuidar. Não estou falando de um cuidado excessivo, de uma proteção excessiva, para criarmos filhos melindrosos, imaturos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de protegermos quando houver a necessidade de proteger. Nós somos os pais. E somos nós que precisamos cuidar da nossa herança, do nosso presente que Deus nos deu. De cuidar mesmo. Existe uma frase, e dentro desse cuidado, existem disciplinas que nós vamos ter. Existe uma frase que no painel pedagógico eu mencionei e vou mencionar aqui também, que disciplina, se quiser anotar aí, disciplina sem amor gera tirania. Disciplina sem amor gera tirania. Disciplina sem amor gera tirania. Amor sem disciplina gera anarquia, e anarquia é a ausência de governo. Disciplina sem amor gera tirania. Tem que haver a disciplina, mas com amor. E amor sem disciplina gera anarquia. Temos que amar, mas temos também que disciplinar, para que não tenha ausência de governo. Há responsabilidades que foram dadas, e a nós, os pais, foi dado essa responsabilidade para com nossos filhos, de cuidar, de guardar, de instruir, de preservar, de inculcar os valores cristãos. Então, professor, passe esses valores para os alunos, passe esses valores para os seus filhos. Filhos, viva essa obediência aos seus pais, honre os seus pais. Não seja como aqueles filhos que os pais envelheceram e os filhos abandonaram eles porque a esposa não gosta dos seus pais, ou vice-versa, o esposo não gosta da sogra, do sogro, e você abandonou eles. Não faça isso. Honre aos seus pais. Ame os seus pais. Eles foram instrumentos que Deus usou para que você estivesse aqui. Deus proveu uma família maravilhosa para que Jesus estivesse ali. José e Maria, esse casal, foram e eram uma bênção. Deus enviou, ou seja, o Verbo se fez carne, veio em uma família abençoada, que levou ele à adoração, levou ele ao templo, levou ele a uma comunhão com Deus, ensinou valores, profissão. Sejamos nós e tenhamos exemplos bíblicos e sejamos exemplos para os nossos filhos. Cuide dos seus filhos, proteja eles, para que esses ataques, esses ardis de Satanás não venham a chegar à sua mente e a fazer com que eles se afastem dos propósitos que Deus tem para a vida deles. Vamos proteger os nossos filhos. Fale dessa importância, professor, com os seus alunos. Enfatize isso. Enfatize esse relacionamento entre pais e filhos. Amigos que precisam dialogar, que precisam conhecer um ao outro, que precisa ter abertura para falar sobre todos e quaisquer que sejam os assuntos que permeiam a sociedade. Que tenhamos essa abertura para falar com nossos filhos. Que tenhamos essa sensibilidade de ouvi-los também, de aconselharmos também, para que eles não sejam aconselhados por outros que não temem a Deus, que não vivem os valores cristãos, que vivem uma vida corrompida com as coisas desse mundo. Que sejamos nós os exemplos. Enfatize isso. Enfatize o cuidado dos pais com os filhos, no ensino da palavra de Deus, nas prioridades. Deus, o cônjuge, ou seja, o casal, os filhos e a igreja.
Sejamos uma bênção nessa vida familiar. E sejamos essa bênção que vai ser vamos levar para a igreja, a extensão da igreja, e vice-versa. Vamos ensinar os nossos filhos sobre as bênçãos espirituais que Deus tem para nós, e vamos ensinar aí aos nossos filhos que sempre eles vão ter um ombro amigo que eles podem contar, que eles podem desabafar, que eles podem pedir ajuda. Sejamos nós que iremos proteger os nossos filhos dos ataques do maligno em oração, orando pelos nossos filhos quando estiverem dormindo, orando quando eles forem ao colégio, orando quando eles estiverem no trabalho, na faculdade. Sejamos nós que iremos continuar intercedendo por eles, e eles também irão fazer assim com os seus filhos. Sejamos esta bênção para a nossa família. Há uma promessa na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. E a conclusão, eu vou tirar algo aqui. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Cuide da sua família, porque quando nós mais precisamos, quem vai estar ao seu lado, e eu falo isso com convicção, em todos os momentos, não vão ser os seus colegas. Em todos os momentos, quem vai estar ao seu lado vai ser a sua família. Vai ser o esposo ou a esposa, vai ser os filhos que vão passar por isto. Os pais, os seus pais, que vão estar juntos. Então valorize a família e guarde aí, possa inculcar na sua mente. Obedecer, honrar, amar e obedecer. Amar e respeitar. E ter o que está lá em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Bom, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Que essa breve aula possa, de alguma forma, trazer algumas reflexões para que você venha explicar em sala de aula, para que você venha refletir com a sua família e para que você possa aplicar na sua vida e diariamente praticar isso para a glória de Deus. Existem promessas para pais e filhos, bênçãos espirituais e materiais. E vamos obedecer a Deus, ouvir os seus mandamentos e obedecer. E essas bênçãos virão sobre nós, virão em nossa direção. E nós seremos bênçãos aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Que Deus abençoe você, hoje e sempre. Fica na paz e olha, não houve nenhum corte no vídeo. Assim como gravei, assim ficou. Fica na paz. Deus abençoe sempre.